E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast, né? Aqui com um time de peso. Eu vou primeiro pedir para o Vitor se apresentar. Vitor. Bom, muito prazer, pessoal. Meu nome é Victor, sou do time de Data Motion especialista aqui da Uniway Solution. Então, se vocês querem falar sobre tempo real, Kafka, é só me procurar que a gente dá um jeitinho aí de resolver as coisas. Leonardo. Boa noite, meu nome é Leonardo Coco, eu sou Head Advisor na OneWay Solution, né, responsável pela consultoria e especialista em movimentação de dados também. E nossa convidada aqui, primeira vez, Ananda. Olá, pessoal. Queria agradecer primeiramente pelo convite de estar aqui hoje. É uma honra conversar com vocês sobre dados. Acredito que vai ser um bate-papo bem legal. E me apresentando um pouco, meu nome é Ananda Ellen, para quem não me conhece. Eu sou iniciante na área de engenharia de dados e sou estudante do curso de Big Data e Inteligência Analítica. E é isso, vai ser um prazer estar conversando com vocês hoje. Perfeito. Só para a gente saber, gente, hoje a gente vai fazer uma conversa com a Ananda para entender como é que essa visão, para quem está iniciando da área de engenharia, como é que tá, como é que funciona, os medos, que vocês se identificarem, tá? Então eu trouxe a Ananda aqui para ser o nosso principal foco aqui, porém o Vitor e o Léo estão ali de backup, eles vão estar ali ajudando a Ananda para não ficar sozinha aqui. Então, E eu vou primeiro, contar uma história que a minha história é muito parecida com a da Ananda. ai meu Deus do céu, vamos chegar vamos chegar nela. Alguma hora você vai contar essa história. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Primeiro eu vou perguntar para Ananda, Ananda, por que você escolheu engenharia de dados? Eu escolhi engenharia de dados pelo desafio. E pela oportunidade que a área de dados traz. Além de ser uma área que ela vem crescendo muito e tem muitos benefícios, eu fui entendendo e gostando de como é feita toda a construção do insight para uma empresa. Foi onde eu me interessei. E reforço que, principalmente porque eu vejo que é uma área que está crescendo muito, então foi onde eu me interessei, busquei procurar entender como funciona a área, o que precisa para entrar na área, o que precisa estudar. Então esse foi o meu primeiro contato assim, de interesse com a área. Perfeito. Time One Way Solution começando com o Léo, que eu quero saber assim, isso aqui essa é uma pergunta que eu separei para o Leonardo. Léo, baseado nas suas experiências aí que a gente está conversando bastante, o que você vê como um futuro da engenharia de dados aqui baseado no mercado brasileiro? Para o futuro, Para tem o muita futuro. coisa. Para o futuro. Ah, Chute, eu, tá? eu vou separar, então, em dois momentos, a médio e longo prazo. Tá? Perfeito. Porque hoje, por exemplo, a gente está naquela fase de automatização e escalabilidade. Né? Nós temos um volume grande de dados chegando e uma variação aí de sources que a gente precisa consolidar esses dados. Um outro momento é a inteligência artificial, que vai fazer parte do paletó, do chapéu, né? do engenheiro de dados também. E privacidade, a gente estava comentando agora há pouco aqui sobre privacidade de dados, né? Eu também acho que isso a médio prazo também vem com muita força. Agora, a longo prazo, na área de engenharia, aí é um outro assunto que a gente já falou aqui. Computação quântica, por exemplo, né? O hardware sempre destravando ali o software, então a gente vai ter uma velocidade muito maior, dados chegando com muito mais intensidade. Aqueles 73 vezes ali que a gente comenta, eu vou ficar só nos três, né? Velocidade, variedade e volume, né? Isso vai triplicar. Então, assim, computação quântica, talvez aquela interconexão de dados também, que a gente viu uma crescente com a internet das coisas, né, os IoTs, eu acho que esse volume vai aumentar. Então, tem várias coisas que eu acho que vão fazer parte do processo aí, da evolução da engenharia de dados para a gente. Vitor, eu vou fazer para você agora a pergunta, você que está num projeto de fora, qual que é a sua visão que você está vendo, assim, principalmente na parte de engenharia? Agora, não falando do Brasil, falando de fora do Brasil. O que você está vendo de cliente, trabalhando muito com streaming? O que você está vendo isso aí? Bom, a primeira coisa que a gente nota é o tamanho da infraestrutura
os clientes de fora costumam utilizar, né? A quantidade de dados, as técnicas utilizadas para fazer a construção da infraestrutura. Então, é interessante que vai de encontro com o que a gente vê dentro da comunidade, onde você tem a questão da automatização, tentando utilizar os sistemas dentro do Kubernetes, para você ter ainda aquela infraestrutura comunicando com parte do serviço gerenciado, parte não gerenciada. Então, tudo aquilo que a gente acaba vendo lá fora, a gente consegue vislumbrar isso dentro da comunidade, ali, através dos posts, da interação dos membros. E é interessante porque quando a gente vê um pouquinho daqui de dentro do país, é uma outra perspectiva. A gente vê muito mais serviços gerenciados sendo utilizados, e tudo mais. E lá fora é o contrário. O pessoal indo muito pesadamente para open source, utilizando tudo. Você tem equipes com diversos conhecimentos diferentes ali, interagindo dentro da mesma infraestrutura. Então, isso é que eu achei muito interessante e o impacto, por mais que seja diferente, assim, a gente lidar com esse tipo de coisa, não foi tão pesado justamente por conta da comunidade ali, trabalhando nesse estilo com base no que a gente vê fora do país. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar meus 3 centavos aqui na conversa, né? Pra não deixar do meu, também só perguntar. Uma das coisas que eu tô vendo muito é uma combinação do que vocês dois falaram, tá? A utilização tanto de open source massiva, né, alinhado com tecnologias enterprise para poder facilitar essa experiência, mas tudo sobre AI. AI agora é um hot topic e faz todo sentido, né? Eu estava até viajando, pensando sobre esse assunto ontem, e uma das coisas que eu comecei a perceber é que cada vez a gente está chegando no cenário de filme, né? Os filmes futuristas, você começava assim, você não tinha uma tela, você tinha um assistente que você perguntava as coisas e te respondia. Você tinha algo que conseguia prever até dias à frente ou até comportamentos de pessoas. Então, cada vez mais a gente está vendo isso crescer, e igual o Léo falou, eu concordo plenamente. Enquanto o hardware for evoluindo, o que está acontecendo, mais a gente vai ter evolução de software, e dados é literalmente o novo petróleo, né? Todo mundo quer ter acesso, todo mundo quer utilizar. Antigamente a gente tinha um dado somente corporativo, agora a gente se preocupa com o dado corporativo, o dado público, o dado em que usuários comuns eles geram em redes sociais, né? Tudo isso é usado para medir, para analisar, para calcular ações dentro de uma empresa. Então hoje está sendo muito mais evidência do que foi anos atrás. E isso vale para os dois lados, tá? Tanto internacional como nacional. Essa preocupação de como é que vai ser o futuro, de como é que a gente precisa ficar olhando. Uma das coisas também que eu vou adicionar, que o Vitor falou e que eu estava conversando bastante com o pessoal na última vez que eu fui no Kafka Summit, em Londres, agora em março, foi Stream Analytics. Ainda está muito early stage, tá muito no começo, tá? Quando eu falo realmente de fazer a análise em cima de dados em streaming em baixa latência. Se a gente pegar realmente, estourou nos últimos 2, 3 anos, e mesmo assim tem várias empresas que estão ainda na corrida de quem que realmente vai conseguir fazer maiores entregas para streaming analytics. Então, isso é uma coisa aí que aqui no Brasil eu tô vendo muito pouco ainda. Eu tô achando ainda que é um assunto. Lá fora eles estão realmente conversando mais, e ainda está sendo um enigma de como que a gente vai conseguir resolver esse problema realmente de maneira efetiva. Bom, dando isso, a gente passou o primeiro bloco de introdução, falou um pouquinho do futuro, agora a gente vai falar um pouco da experiência da Nanda na área de analytics. Nanda, você que começou agora, como é que está sendo a sua experiência? Você está fazendo estágio? Você está gostando? Como é que está sendo? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que a palavra seria desafiador. Tem sido bem desafiador estar entrando na área de engenharia de dados. Eu acredito que principalmente quando você é iniciante, sabe? Tem muitas informações, muitas linguagens, ferramentas que você pode aprender, e no começo isso assusta um pouco, né? Porque você sabe que
tem muita coisa ali para você estar aprendendo a estudar, mas ao mesmo tempo isso desafia você a estudar. E toda vez que você estuda, você começa a entender, você percebe que você está melhor, cada dia você está mais, você cria uma experiência melhor, você cria mais conhecimento, está mais perto de ser uma engenharia de dados especialista, ou entender mesmo sobre como faz um projeto com mais facilidade, com mais conhecimento, entendimento sobre o que você está fazendo ali. Perfeito. E é comum isso. Eu estava conversando ontem com um membro da comunidade. E ele falou, cara, eu estou iniciando agora, para onde que eu vou, o que que eu faço? É muita coisa para estudar. O Léo mesmo, a gente conversou várias vezes sobre isso, né? Vou até deixar ele falar um pouquinho sobre. Eu vou até fazer a mesma pergunta, mas perdendo um caso, uma volta no passado, né? Como é que foi? Mas realmente é muita coisa para estudar, né? Não tem como negar, a gente tem que absorver uma quantidade de conteúdo considerável aí. E saber que esse medo não é exclusivo de uma pessoa, realmente é comum para todos no início. Depois vai melhorando, a gente vai reduzindo. Léo, eu quero que você fale, porque eu quero que o Léo fale um pouquinho disso, mas pode falar, Nanda, se você quiser falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade, tá? Não, eu ia falar que é desafiador, mas é satisfatório quando você começa a ter um entendimento sobre como funciona ali. Então, é muito legal. Eu principalmente, eu vejo que quando eu tô fazendo um projeto, eu fico toda feliz, eu fico animada, que eu tô conseguindo entender, eu fico, ai! Então, ao mesmo tempo que é desafiador, eu sinto a satisfação e eu vejo o processo acontecendo. Então, isso é muito, muito legal. Top, top, Não é só o desafio, né? Essa recompensa no final. Leonardo, fala. Eu quero ver você, porque é a primeira vez que você. Não, Analytics não, porque a gente tem muito tempo sem jogo. Vamos colocar engenharia de dados. Assim, eu acho que a maior dificuldade para quem está começando é saber aonde se encaixa. Porque nós temos vários personagens. Eu tenho um engenheiro de dados, eu tenho um cientista de dados, eu tenho um analista de dados. São atividades distintas, no entanto, elas se sobrepõem em algumas atividades. Então, onde eu me encaixo ali? Para mim foi natural, porque a minha base, né, na verdade, ela é de infraestrutura. Em 2008, eu migrei para BI e apareceram vários personagens, né? Aí era o consultor de ETL e o consultor de OLAP. Eu falei assim, pô, agora eu quero ficar então no ETL. E na atividade de engenharia, como a gente processa os dados, né, coleta, comenta aqui que massageia os dados, né, e depois entrega eles, isso foi natural para mim. Então eu fui seguindo naturalmente. Mas eu acho que para quem começa, né, pivotar de carreira, por exemplo, aonde eu vou me encaixar aqui? Então eu acho que ele precisa primeiro saber aonde ele quer, o que ele quer trabalhar, né, com o que ele quer trabalhar, e depois pensar na tecnologia. Eu acho que fica mais fácil decidir. Então, agora a pergunta que eu vou trazer agora vale tanto para você, Léo, como para o Vitor. Eu vou começar com o Vitor, você já falou um pouquinho, mas queria trazer isso aqui. Como vocês veem hoje o mercado de analytics, né, para projetos e consultorias, né? Igual a Nanda teve essa primeira experiência, está gostando muito, mas como é que vocês estão vendo em nível mercado? Clientes estão aderindo mais projetos, vocês estão vendo mais pessoas interessadas nessa área e crescendo áreas maiores dentro das empresas? Como é que está sendo essa visão de vocês pensando em mercado agora, tá? Bom, quando a gente fala em mercado, uma coisa que muitas pessoas têm na cabeça é o entendimento do negócio e como que você pode trabalhar os dados de modo com que você consiga trazer valor, gerar conteúdo, melhorar o financeiro, ou seja, você se torna parte da empresa. E eu vejo que muitas empresas elas já estão no caminho dentro dessa área de dados, não necessariamente a parte de engenharia, né? Mas dentro da área de dados, onde a gente vê certos desvios, onde parece que alguns lugares é mais a tecnologia, outros lugares é mais negócio, e fica aquele atrito onde um não consegue conversar com o outro. Aí o papel do consultor é, com a experiência de negócio de vários projetos e empresas, o conhecimento específico e técnico de várias ferramentas, é fazer essa cola entre essas duas áreas que estão andando separada ali dentro de uma empresa
de modo com que ele possa mostrar para tanta parte técnica, ó, é aqui que vocês vão trabalhar, funciona desse jeito, e a partir disso daqui que vocês conseguem construir e gera valor para o seu CEO ou seu gerente, através de resultados, processos bem executados, onde vocês podem tomar decisões mais acertadas em cima daquilo que você coleta de dados, né? Então, eu vejo ainda que tem um mercado muito, muito, muito grande, porque vendo nos projetos de fora do país, a gente vê que eles têm uma visão mais amadurecida dessa integração entre o corpo técnico e o corpo analítico dentro da área de dados. E aqui a gente ainda vê que tem alguns gaps, mas que a gente consegue ali preencher essas lacunas e conseguir fazer todo mundo gerar valor ali para as empresas. Léo, você, o que você vê assim no nível de mercado, tá? Bom, a nível de mercado, falando de dados, hoje a gente sabe que a empresa ela só toma decisões baseadas em fatos. Então, obviamente, se você não coleta os dados, você não tem os dados, um gestor que não tem os dados, né, ele é apenas um gestor com intuição. Então, ele pode levar para o bem ou para o mal aí a empresa dele. O mercado, eu acredito que ele tá bom, o mercado é bom para quem quer trabalhar na área. No entanto, desaqueceu o valor. Eu acredito assim, salário mesmo, para quem é engenheiro, cientista, porque nós tivemos uma curva muito alta no início, né? Todo mundo querendo um engenheiro de dados, um cientista de dados, e hoje a gente viu que o valor de mercado caiu bastante. Então não é mais aquele, olha, eu quero ser um engenheiro de dados e eu vou ganhar 20 mil, 30 mil. Né? Então essa não é mais a nossa realidade. Mas o mercado tem. Acredito que para toda empresa, qualquer tipo de negócio, né, tem espaço para quem quer trabalhar com dados. Só adicionando um pouquinho que você falou, Léo, porque você falou uma coisa bem interessante, e eu até quero voltar nisso rapidinho. Antigamente a gente chegou a ver, dos últimos 2 anos, 3 anos, chegou a ver vagas até de 30, 40, 50 mil, tá, em engenharia de dados. Eu acho que o mercado brasileiro não tinha entendido inicialmente como é que a engenharia funcionava. O mercado de fora entendeu, estava com uma demanda muito grande e começou até a trazer pessoas, montar pessoas no Brasil, assim, numa quantidade em que, honestamente, muita gente falou assim, cara, nunca vi isso. Mas até com o Luan, cara, nunca tinha visto isso antes, nesse nível, tá? De realmente buscar as pessoas aqui. E teve a concorrência, né? Eu tô concorrendo com... O cara me oferecer ali 5, 7, 8 mil dólares, né? Como é que eu vou concorrer com esse valor ganhando 15, 10 mil reais, né? Ou mudar assim. Só que aí, como tudo acontece, né? Eu tenho hype e depois eu vou estabilizar. Que é o que eu entendi que eu não preciso de 30 engenheiros, né? Cada um ganhando 30, 40, 50 mil dentro da minha área. Eu consigo muito bem fazer entregas, eu consigo separar algumas responsabilidades, que é até uma das coisas que eu vou perguntar para a Nanda agora, que é a questão de temas, né? Áreas que a gente vê para quem está iniciando, que quer ver mais informação. E a gente começou a ver essa separação, tá? E era interessante isso, Léo, você trazer isso, porque realmente eu vi isso também, eu vi que teve esse boom, depois teve essa redução, né? Realmente não teve vaga nenhuma, teve layoff, teve um monte de coisa. Mas o mercado lá fora, eu vou dizer para vocês que ainda continua em pleno vapor, tá? Acho que até deu um boom de novo. Ele começou a ter tração de novo. E lá, como o valor realmente não muda, né? Não tem essa perspectiva de mudança, em questão salarial, igual teve aqui, eu não vou sair, vamos supor, no valor de 50 mil dólares para um valor de 10 mil dólares, por exemplo. Então lá meio que manteve-se estável. Mas é interessante porque houve uma segregação muito grande, houve áreas diferentes dentro do dados. Eu queria que a Ananda falasse um pouquinho, Ananda, como você, como iniciante na área, quais temas que você acha que ainda está faltando a gente aprender, está faltando a gente trazer? Governança de dados é um tema,
mais ideia de processamento, como é que eu vou conversar a linguagem business e transformar isso em código? Qual o tema que você acha assim, pô, Nanda? Pô, Matheus, eu acho que isso aqui está faltando um pouco para quem é iniciante ali, ter mais evidência, tanto como conteúdo em português, como conteúdo em geral. Basicamente, eu acredito que o que você falou é exatamente o que eu acho que tem que ser mais evidente em estar falando mais, né? Que quando você é iniciante, por mais que você entenda, vou tentar explicar do jeito que eu acredito que vocês possam entender. Por mais que você aprenda a estudar uma ferramenta, você não sabe como essa ferramenta liga com a outra ferramenta que faz todo o processamento. Então, quando no início é bem mais difícil, sabe, você entender isso. O que vai primeiro, o que vai depois, quais conexões que fazem. Então, acho que esse seria um assunto muito importante para ficar mais evidente. E você falou de governança, eu acho que principalmente governança também é uma área que eu acho que está crescendo, eu não sei se já estava há muito tempo, mas eu acho que muitas empresas estão agora adquirindo a área de governança, né? Nem acredito, é uma área que fala, mas, né, pessoas de governança não tinham. Sim. Então, eu acho que são duas coisas muito importantes, assim. E vou começar com o Léo, depois eu passo para você, Vitor. Léo, baseado nessa resposta da Ananda, o que mais você acha? Que outro tema que você fala assim, cara, esse tema aqui não está sendo bem falado, eu preciso trazer mais informação dele. Tá, nós temos vários temas, né, inclusive. E eu acho que, inclusive, isso pode ser até uma sugestão. Para quem procurar o nicho, né, desses mercados, então talvez você se torne um profissional muito requisitado. Por exemplo, a gente já comentou aqui que eu não tenho um profissional de modelagem de dados. Né? A dificuldade de achar um profissional responsável por provisionar a minha infraestrutura, um SRE, por exemplo. Né? Então, são pessoas que são caríssimas, né? São nichos de mercado que você não vê, então talvez valha a pena você investir um pouco, talvez não se você gosta de engenharia, mas investir um pouco do seu tempo estudando esses nichos, porque vai te tornar um profissional diferenciado aí no mercado. A gente já tem que fazer isso, né, Léo? Porque a gente não acha as pessoas, a gente mesmo faz. Então, assim, Isso. a gente entende muito bem, tá, gente? Vocês estão passando, porque a gente tem que fazer. Vitor, algo a acrescentar? Você quer adicionar o que o Léo falou? Bom, eu acrescentaria o profissional especialista em streaming de dados ali, porque você consegue trabalhar os mesmos problemas em batch junto numa infraestrutura de streaming. Você tem, por exemplo, conectores que vão te entregar no formato de lakehouse. Em adição à parte do SRE, eu acho que profissionais que entendam mais do open source, como provisionar uma infraestrutura open source alternativa, que é uma alternativa a um serviço gerenciado, onde você consegue resolver os mesmos problemas, porém com um custo menor, mas você infelizmente vai ter que investir no seu corpo técnico, onde é difícil encontrar pessoas bem capacitadas, sabe na pele ali, né, essa falta que faz. Então, isso daí que eu acrescentaria. Puxou a sardinha pro streaming e eu dou moral, porque, né, cria da casa, não tem como a gente mudar. Mas eu concordo, tá? Eu concordo com o que vocês falaram. Só uma coisa que eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar algumas coisas, que é principalmente essa parte hoje de governança, data steward. Eu acho que ainda no Brasil ainda está faltando ainda uma representatividade maior, ter mais gente falando desses temas, data contracts, algumas coisas que a gente quer trazer, tá? Aqui pro podcast, pro conteúdo no YouTube. A gente está preparando pessoas, porque a gente quer realmente especialistas falarem sobre esse assunto. Só que, de novo, é difícil de achar. Muitas empresas colocam essa responsabilidade, que deveria ser, na verdade, um departamento ou até um conjunto de pessoas para os engenheiros fazerem, igual a gente está brincando aqui. Pô, a gente tem que fazer SRE e tal. Beleza, a gente faz.
de acordo com a necessidade. Porém, o ideal é você ter uma pessoa, um SRE, um engenheiro, um Analytics Engineer, aí eu vou ter lá um Data Scientist, eu vou ter assim, cada um no seu quadrado fazendo o que faz de melhor. Eu acho que isso que funciona muito bem. A gente tem que fazer às vezes? Tem, né? Para quem está iniciando igual a Nanda, até, desculpe, mas vamos sofrer juntos, vai ter que sofrer lá na frente, não tem jeito de fugir. Mas o ideal é a gente fazer de forma cada um poder fazer o que faz de melhor. Cara, Spark, trabalha com Spark, trabalha com Kafka, trabalha com Airflow, trabalha com infraestrutura de Kubernetes ou de nuvem, então cada um consegue fazer isso. Então é bem importante, tá? Para a gente fechar esse bloco, Ananda, eu queria tirar uma dúvida para você fazer um comparativo para a gente. Eu sei que você já não trabalhou com outras coisas antes de trabalhar com dados. Eu queria saber como é que está sendo essa, não digo experiência, mas a grande diferença do que você já trabalhou antes, ou já vivenciou antes, com o que você está vivenciando agora. A forma como é que eu olho agora o negócio, a forma como eu tenho muito técnico, eu tenho que conversar muito tecniquez, como é que está isso aí? Antes, eu falo que eu já trabalhava com dados, mas não tão profundo assim, né? O que eu vejo é que hoje, trabalhando na área de dados, eu consigo ver o quão importante são os dados. Eu digo que hoje as empresas estão percebendo que os dados podem ser usados para estratégias ou para produtos, com as produções de mais, uma propaganda, o Big Data mesmo, né? Então, eu acho que tem essa diferença. Antes eu não via tão, eu não valorizava tantos dados quanto hoje, trabalhando na área de dados, eu vejo o quão importante é, né? Qual é a dimensão que é trabalhar com dados dentro de uma empresa. Não sei se eu respondi sua pergunta, Matheus, Não, mas respondeu. Respondeu. no meu olhar eu vejo isso, eu vejo que essa é a diferença. Virou uma pessoa que olha hoje o relatório e fala assim, não, eu vou tomar decisão baseada nesse relatório, porque nos últimos 3 meses aqui estava desse jeito, o desvio é esse. Eu te entendo. Eu também vim numa área que não era técnica, e bem lá no início, bem antes de fazer estágio, então, quando eu comecei a mexer com tecnologia, agora mexendo com dados, cara, as pessoas falam comigo as coisas, eu falo assim, não, peraí, você está se baseando em quê? Né? Você está falando por quê? Né? Tem que ter uma base, tem que ter algum dado específico daquele assunto que você quer tomar decisão em cima dele. Por exemplo, exemplos, tá, gente? Vocês usarem dados na vida, toda a torta e direita. Cara, comprar carro, fui comprar as coisas de casa, sempre pergunta, beleza, mas a valorização desse cara é quanto tempo aqui? Quanto tempo para eu poder fazer isso? Eu tenho de dados sobre essa informação desse cara? A gente começa sempre assim. Quantos de dados você tem? Quanto que está processado? Quanto eu consigo transformar isso em uma minha decisão? Então a gente pega, na verdade, um apanhado de dados, informação e começa a esmiuçar e começa a atacar isso. Então é legal ver como é que é antes e como é que a gente acaba usando bastante agora para nossa vida, né? Para tudo. Beleza. Ananda, eu vou te perguntar uma coisa, porque eu sei que o Vitor veio pro Kafka por minha causa, Vitor. Sei que você veio pro Kafka. E o Luan tá aqui, né, para falar a mesma coisa, mas eu queria saber por que você escolheu Spark. Que a gente conheceu a primeira vez, e falou assim, não, cara, adorei Spark, eu quero focar em Spark. Por que Spark? Eu ouvia falar muito de Spark, né? Então, eu me interessei, eu falei assim, deixa eu ver o que é isso. Mas eu resolvi me especializar, que eu falo, estudar mais o Spark, porque eu vejo um grande potencial nessa ferramenta, né, nessa tecnologia, porque eu acredito que ela resolve grandes desafios na área de dados e pelos seus benefícios, é uma ferramenta muito utilizada no mercado. Então, hoje, o mercado procura pessoas que saibam sobre Spark e tem muitas pessoas, a gente até tá conversando com os meninos, né? Tem muita gente que não sabe o que é Spark ou Compound e tudo mais. E como eu estou sempre buscando oportunidades para aprender e contribuir, eu acredito que Spark é uma ferramenta muito importante para mim estar me especializando, entendendo mais como funciona. Então, basicamente foi por isso. Legal. O pessoal de mercado concordam? É isso mesmo? Spark é isso tudo mesmo? Léo, vou começar com você, Léo, porque você tá sabendo só assim. Eu confesso que eu não escolhi Spark. Não, não foi uma escolha.
O da primeira vez você fez com o Spark, né? O primeiro Não, pois é. projeto. Mas na época, o que aconteceu? Eu queria pivotar para engenharia de dados e eu vi o Databricks. Eu não tinha essa informação, né, que era sei lá, um framework, né, de computação, né? Então eu queria aprender o Databricks para mim. E depois que eu aprendi o Databricks, que foi um curso de Luan que a gente fez, né? E depois virou aquela apresentação para 300 pessoas. Eu acho que 2017. A gente tem que fazer isso com lá. o pessoal que tá aqui, com o Anando, o Vitor, falar que a gente vai fazer uma coisa pequena, aparecer lá 1000 pessoas e deixar eles resolver. Eu vou. Aí, o que me fez gostar do Spark? Porque aí depois eu fui aprender os fundamentos, né? A gente entendia que era primeiro o Spark, aí o Databricks era o Spark anabolizado, né? E depois veio o Delta, né? E blá, 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 blá. Mas assim, era um problema que a gente tinha que ele resolveu com processamento em cluster. Utilizava a memória, né? Que era mais barato tanto para armazenar e processar. Aí eu fui lendo mais e mais, e hoje, se eu for falar assim, o que me faz gostar hoje, né, em 2024 do Spark, a gente tem ele na maioria aí dos provedores de nuvem, né? Se não tiver ele explícito, né, como Azure Databricks ou o próprio Databricks, a Cloudera, que tem o CHD, né, alguma coisa, Cloudera Distributo, não sei o que lá, Hadoop. Você vai ter no AWS, com o IEMA, se eu não me engano. Você vai ter ele, eu acho que o Dataproc, né, da Google. Então, talvez se a gente pegar essas ferramentas, a maioria delas, dessas tecnologias, a base é um open source. Então, você vai olhar assim, eu quero trabalhar, acaba se trabalhando com Spark. E uma coisa que eu trabalhei muito, que foi fácil para mim, eu trabalhar com a linguagem SQL. Então, ela tem Python, Scala. Verdade, se você falar Python, Scala, Java, né? você pode trabalhar com C++, C++, C++ E aí eu descobri aquele percent SQL ali. Acabou. E para mim foi o que tinha de melhor. E você, Vitor, o que você concorda, discorda? Spark é isso tudo mesmo? Porque depois eu vou falar minha opinião. Olha, é sim uma tecnologia formidável, muito utilizada, e eu creio que porque ela tem uma variedade de interface de comunicação via Python, SQL ali, principalmente, que você encontra ali em várias nuvens diferentes, e a adoção dela é maior, sim, por conta da database e tudo mais. Eu acredito sim que é realmente uma tecnologia que tem ali como seu início de Big Data. Até porque quando você começa a estudar, você vai cair em Hadoop, vai entender como que surgiu. E depois disso, você vai naturalmente passar para Spark, que vamos pensar que é uma versão muito melhorada das ideias do Hadoop ali de antigamente. Então, eu concordo com o pessoal. Algumas ferramentas até que trabalhavam antigamente, né? IBM Watson Studio, por exemplo, usa. O próprio, acho que SAP HANA também tem Spark. Então, não são só essas tecnologias, né, novas. Também a gente tem algumas muita coisa embarcou. Sofrer atualização. As bibliotecas, né, que facilitam o desenvolvimento. Então, é isso que eu ia falar agora. O Spark ele tem uma coisa para mim que é o que você começou a falar, Léo, e eu acho que isso para mim é um grande diferencial dele. É a unificação de linguagens dentro dele. Você pode colocar para uma pessoa que sabe só Python, só SQL, só Java, só Scala, para eles trabalharem no mesmo projeto. Eu posso criar uma função em Python, a Nanda acessa a minha função em Python e SQL. Então, essa versatilidade que eu acho assim do Spark fantástico. Essa forma de colocar todo mundo no mesmo local, para conseguir, tipo, cada um fala um idioma, mas todo mundo conversar entre si e entregar, no final das contas, o dado ali, trabalhado, processado.
pronto para ser consumido. Sem contar as outras diversas coisas, a Databricks é uma plataforma incrível, não tem como falar o contrário. Mas eu quero saber agora da Ananda. Beleza, a Ananda viu o Spark, achou, pô, legal, todo mundo fala sobre ele. Mas como foi o primeiro contato? Quando falou assim, ó, tá aqui o código Spark, bora. Eu já ouvia falar muito, né, como eu mencionei, sobre o Spark. Então, quando eu decidi me aprofundar no Spark, inicialmente eu fiz um curso do Luan no YouTube, né, porque eu tô aqui, mas realmente eu fiz o curso do Luan no YouTube. Eu acho que eu assisti esse vídeo umas 10 vezes para me entender bem como funcionava. E depois eu fiz um curso também de engenharia de dados, no Engenharia de Dados Academy, que se eu me lembro, o curso era uma série de Spark, onde me ajudou muito também. E nesse meio tempo que eu ia estudando sobre Spark, eu fui fazendo uma atividade em paralelo, né, com os estudos, e foi quando eu fui tendo mesmo um entendimento mesmo como funcionava, né? Eu falo que a gente aprende quando a gente coloca a mão na massa. Então eu gosto de estudar, tô ali vendo o vídeo e fazendo, pegando uma atividade. Então foi quando eu peguei um arquivo, eu fiz o ETL com o Spark. Então foi a primeira vez que eu realmente tive o acesso, né, de entender como funciona mesmo. Legal, legal. E Ananda, baseado nesse primeiro contato, agora você começou já até um tempinho mexer um pouco mais. Quais são as dificuldades que você está tendo hoje com o Spark? Pô, tá difícil, por exemplo, seria o JAR, seria a forma como trabalhar, seria... Qual a dificuldade que você vê hoje? Assim, ó, pô, isso para quem está iniciando é difícil. No início é comum enfrentar bastante dificuldades, eu acredito. Mas uma dificuldade que eu tenho assim ainda, a maior dificuldade é em configurar local e fazer com que o Spark ele funcione bem. E também ao encontrar e consertar erros de código, acredito que requer mais entendimento ou uma busca maior. Hoje, ao meu ver, assim, pensando na sua pergunta, eu acredito que seja isso. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a configuração do Spark no local, até os meninos me ajudaram, eu mandei mensagem para eles, porque tive mais dificuldade nisso. Legal. Seria a parte do desenvolvimento local. Vitor, como resolver isso, Vitor? Como que a gente pode tratar esses problemas de desenvolvimento local? Você que trabalhou também bastante com Spark, eu sei. Olha, a gente tem diversas formas de resolver esse problema. A gente pode trabalhar com Docker ali, montando seu laboratório com Docker Compose, tudo bonitinho, com tudo que você precisa. Você pode trabalhar com Minikube ali, com Spark dentro do Kubernetes, e já ir avançando um pouquinho mais ali com Airflow ali dentro, para produzir seus códigos. Você pode cortar caminho e estudar ali com a Databricks, né? Então já te entrega pronta ali. Talvez esse seja um dos fatores que mais chama a atenção das pessoas que estão iniciando com o Spark. Você fala, poxa, local tá difícil produzir, configurar, e vou estragar toda a minha máquina ali. Mas isso aqui tá pronto e é a mesma coisa. Ah, beleza. Né? Então, assim, a gente tem vários meios de resolver isso. E é engraçado porque você falou uma coisa que eu concordo, porém eu vou adicionar o que acontece na realidade, né? Começa a ficar complexo, porque você vai começar agora a aprender Docker. Então você a Spark, agora você tem que ir para Docker, você tem que ir para Kubernetes, você tem que ir para nuvem, você tem que ir ao Léo. O Léo lembrando as conversas que nós tivemos sobre isso. É um passo para frente, dois para trás. Sim, sim, porque, gente, por mais que tenha, qual que é a melhor forma? A forma mais rápida, a forma mais simples de trabalhar com Spark Databricks. Você tem lá um serviço gerenciado, você dá clique, 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 resolveu. Beleza? Essa é a forma mais rápida. O Databricks Community, né? Que não paga. Eu tô falando para geral. No desenvolvimento, você quer desenvolver alguma coisa local, só que você tem que negócio. Tem que levar, eu posso levar o arquivo local da minha máquina para o ambiente community que está sendo shared. Uhum. Dá para você poder fazer. Dá. Tá? Pra você poder trabalhar com os arquivos de forma dentro do community Databricks. Só que quando a gente começa a trabalhar com isso, realmente desenvolver
localmente, nenhuma ferramenta de Big Data é simples. Nenhuma. Kafka, então... Spark e Kafka, para mim, são as mais complexas. Por que eu falo de complexidade? Porque você tem que... É a instalação, é a configuração de jars. Geralmente, a gente está em ambiente Windows. Esses produtos são feitos para Linux. Né? São feitos pensando em otimização de SO Linux. Então, aí a gente já começa a brincar. O que a gente começa a ver hoje é como que a gente consegue reduzir essas dificuldades. O Vitor falou exatamente isso. Olha, você pode usar Docker, você pode usar o Databricks Community, você pode usar várias formas diferentes. A questão é, você vai cair, na verdade, em uma série de problemas. Porque você vai ter que aprender Docker, você vai ter que aprender Kubernetes, vai ter que aprender nuvem. E é normal, tá, gente? Porque em algum momento vocês vão precisar desse conhecimento. É isso que eu quero trazer também. Não é somente para aquele momento. Eu vou dar um exemplo simples. Vamos resolver com Docker. Beleza. Você vai usar só Docker, sua máquina. Diversas empresas estão trabalhando com aplicações de Spark em Docker para poder embarcar dentro de Spark no Kubernetes. Você começa criando imagem, entendendo. Aí você vai ampliando, né? Então, assim, parece que aumenta a complexidade, mas na verdade você não vai perder. Não é uma para uma coisa específica. Isso eu quero que vocês entendam. A gente traz algumas coisas aqui e eu queria até elucidar isso, que parece que está tornando uma complexidade maior, mas na verdade é complexo? Né? Não vou mentir. Mas não é em vão. Você vai precisar daquilo lá na frente, você vai acostumar. E é meio que um caminho sem volta, na minha opinião. Porque quando você começa a trabalhar com esse tipo de processo de desenvolvimento, né, usando containers, usando o Kubernetes, o caçador de containers, o que acontece muito é que ele abstrai diversas coisas. Você vai ficar meio que dependente daquilo, porque realmente abstrai e você vai acostumar. Tá? E vai ficar mal acostumado. Eu estava até conversando com um cliente, só para vocês entenderem. Um cliente de fora do país, ele não sei se é farmacêutica, agora eu não lembro, nunca lembro se health é de farmacêutica ou é de ou uma seguradora. Mas eu estava justamente trabalhando com ele a parte de Kafka em VM. E o problema que ele tinha, que ele queria fazer, eu resolvia com um YAML, com uma linha de configuração. A gente teve que entrar arquivo por arquivo para mudar dentro da máquina virtual. Cara, sofrimento. Eu falei com ele assim, pelo amor de Deus, vamos colocar um Kubernetes aqui só. Eu nem te cobro isso. Porque a facilidade que isso vai te dar e para mim também te suportar vai ser muito maior. E a gente teve que fazer, linha a linha, fazer. Então, existe, tá, gente? Eu quero que vocês entendam, existe sim, e o que a Ananda passou, todo mundo passou por isso. Essa configuração inicial para quem está começando qualquer produto, Spark, Kafka, Airflow, NiFi, qualquer produto de open source que você vai a primeira vez, você vai configurar ele local, nunca é next, finish. Nunca vai ser assim. Sempre vai ter uma pegadinha, aí vai dar um erro, aí você vai procurar o erro, vai ter trocentas explicações diferentes, e a sua das 300 explicações, Já fiquei até nervoso. que não tá lá. É. Lembro de diversas vezes eu e o Léo te conversando, não, mas isso aqui, não, mas isso aqui entrou nesse aqui, entrou nesse aqui, entrou nesse aqui, e você, não, gente, é melhor jogar fora tudo e não vou mexer com esse negócio, não. Mas entendam que vai ficando mais fácil, tá, Nanda? Pode ficar tranquilo, vai ficando mais fácil. Depois a gente começa a pegar alguns hacks, aí começa a falar assim, quer saber? Em vez de eu fazer aqui, talvez tenha um serviço gratuito para mexer com isso lá dentro do Kubernetes. Eu vou com os meninos aqui, eu subo isso aqui, pronto. Tô com o meu ambiente de desenvolvimento praticamente. Eu não estou nem usando recurso da máquina. É a melhor coisa que Para eu aprender, eu comecei no Databricks. E usando os vouchers, né? Então era assim, acabou o voucher, ia para um outro provedor. Acabou o voucher ali, vai para outro provedor. Sempre foi assim. Até dá tempo de aprender o Docker. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi aprender em um determinado processo. Porque se você pegar vários orientadores, cada um trabalha de uma forma, porque é muito flexível, né? Um cara cria uma função, separa em arquivo, o outro não separa e coloca aqui embaixo.
Então, isso cria uma complexidade muito grande para quem quer aprender. Então, uma sugestão é fazer um curso, né? Pega um curso do iniciante o herói, né, que a gente fala, Zero to hero. e monta o seu processo, porque é bastante flexível, assim. E se você ficar pulando em vídeos no YouTube, que vai acabar complicando esse aprendizado, porque cada um faz de uma maneira diferente. Concordo. Não só concordo, como hoje a gente tem muito material, né? Que a gente não tinha antes. Então, a quantidade de conteúdo disponível na internet, independente se é treinamento, pago, se é de graça, tem muita coisa. O que tem cuidado é igual o Léo comentou. Você vai procurar no YouTube, às vezes você vai cair vai ficar rodando, não vai conseguir cair num lugar. Então, às vezes você pegar talvez uma pessoa específica que já fez aquilo, trazer todo o conteúdo dela e pegando, opa. E geralmente também outras coisas que eu sempre recomendo são as comunidades de Slack. O pessoal costuma ser muito responsivo, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, da comunidade de strings e de Kafka no Kubernetes. Cara, a galera é super responsiva. Se você não conseguiu fazer, mandou o erro, eles estão... Aparece 7 caras lá já, tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo outro. Ah, sua versão é tal. Então, o poder da comunidade, acho que ela funciona muito bem para produtos open source, tá? Vamos para a última pergunta, que vai gerar, na verdade, outras respostas, não só a da Ananda, mas eu sei que muita gente vai querer comentar aqui. Ananda, o que te ajudou mais a entender e estudar melhor sobre Spark? O que você falou assim, não, isso aqui realmente, para quem está começando, abriu um pouco a mente? O que você começou a ver quando você começou a estudar? Falou assim, não, esse ponto aqui é legal para mim poder facilitar, que é uma ferramenta difícil, né? Não vou mentir. Toda ferramenta de Big Data, ferramenta de open source, elas são difíceis de quando você começa a trabalhar com elas. O que facilitou para você? O que facilitou é eu já ter o entendimento do que eu precisava. Tipo assim, o que aquela ferramenta ia trazer de solução para mim. Então, eu já entendia que ela ia trazer uma solução. E uma coisa que eu mencionei, até mesmo que vocês mencionaram, que me ajudou muito no Spark, foi, primeiro, que é trabalhar e estudar junto, né? É ali estudar e mexer ao mesmo tempo. Então, isso me ajudou muito a entender o Spark, porque eu lembro que eu fazia passo a passo, dava um erro, tinha que pesquisar, e isso ajuda muito a ficar mais fixo na cabeça e você entender o processo, como funciona, o que é cada coisa. Então, isso foi o primeiro, assim, que foi o que me ajudou muito. O segundo é ter alguém, até mesmo da comunidade, você falou assim, é muito bom você ter alguém ali que já sabe, já passou por esse processo, entende melhor que você para te auxiliar. Eu tive alguém, eu tenho, né, vocês também, pessoal da comunidade, tenho amigos também que trabalham que trabalham de engenharia de dados, que me auxiliam, então isso eu acredito que me ajudou muito também. Acredito que seja isso. Não, legal. Você falou, na verdade, são coisas que estavam na minha cabeça. E me ajudou bastante, exatamente isso que você comentou. Uhum, É entender uhum. para que serve. Cara, serve para quê? Isso aqui vai me ajudar como? Vai me ajudar. Vamos botar o Spark. Quando eu comecei a estudar Spark, processamento de dados distribuído. Então, eu vou pegar um dataset, eu vou trabalhar aquele dataset, vou transformar aquele dado para ter um dado com significado. Perfeito. Eu sei para que eu vou usar isso. Depois, ser pessoas, né? A gente, né, eu tive a felicidade de estar mais próximo do Luan, que é uma referência de Spark no Brasil, então a gente conversava bastante sobre computação distribuída, sobre Spark. Aí, né, eu conversava muito com o Léo sobre isso, né? O Léo já trabalhou comigo em outra empresa, então a gente batia muito papo sobre, mas isso aqui, tanto que o treinamento que a gente começou tudo, eu estava no treinamento que o Léo começou, porque justamente foi o treinamento que eu comecei com engenharia de dados. E acho que facilita bastante, tá? Essa somatória desses dois itens, que é saber para que serve isso. Ananda, parabéns por esse pensamento. São poucas pessoas que fazem isso, tá? Saber para que serve, focar para o uso, qual que é o uso disso, e outro, ter pessoas que, olha, gente, eu tentei isso tudo aqui, não deu certo. Não tem, qual são as formas? Como você conversar. Porque isso vira seu dia a dia, né? Acaba que
quanto mais pessoas terem trabalhando naquele processo, mais rápido você absorção, ter ideias de você, fulano falou que você usou para isso, legal. Então você começa a facilitar os seus estudos. Eu falo isso porque, né, de novo, eu tive a felicidade de fazer isso com o Luan. A gente conversava horas e horas, era tipo, sexta-feira à noite, o que você tá fazendo aí? Não, entra numa call, vamos conversar nós dois aqui sobre, eu tô com uma ideia. Aí começava estudar, montar, cara, bem isso aqui. E com o tempo vai ficando mais fácil. Coisas que hoje, eu vou falar para vocês três, tá? Principalmente a Ananda. Com o tempo fica natural. Mas é tempo, tá? Estudo, é realmente persistência. Com o tempo fica natural. Você fala assim, opa, peraí, isso aqui, pô, já passei por isso aqui, pum. Já estudei isso aqui, pum. Fica muito mais rápido. E eu quero perguntar pro Vitor. Vitor, como que você estuda? Eu vou mudar a pergunta. Como é que você estuda tecnologias novas? Porque aí você pode dar uma ideia para a Nanda e para o pessoal que está escutando. Como é que você pega uma tecnologia nova? Como é que você começa a estudar? Qual que é a sua prática de estudo? Tá. Bom, eu sempre fui um cara mais nerdão. Então eu gosto de ver muita coisa diferente ali, né? Experimentar ferramentas diferentes, testar e tudo mais. E isso gera um problema onde a gente tem um contato com um monte de ferramentas diferentes. Cada uma funciona de um jeito diferente, uma tecnologia, linguagem, casos de uso e assim por diante. Como que eu consigo superar esse problema? Para mim, eu foco nos conceitos fundamentais que aquela tecnologia implementa. Por exemplo, como que ela faz o seu armazenamento, formato, que tipo de dado que ela trabalha, como que é o processamento, se é distribuído, se usa vetorização ou não, se me dá interface para eu trabalhar com outras linguagens, Python, Scala, SQL, se tem uma interface ou não, se já tem alguma arquivos de configurações ou Helm ali para trabalhar com Kubernetes ou não, se eu tenho que trabalhar com Linux puro. Ou seja, eu foco primeiro na base ali do que do que aquelas tecnologias ali se fundamentam. Por quê? Porque quando, por exemplo, eu vou para Spark, fatalmente você vai acabar estudando um pouquinho do que foi ali na era do Hadoop, qualquer ideia e tudo mais, e aquilo ali você vê dentro do Spark claramente ali. Aí depois você passa para outra tecnologia, por exemplo, Trino. Você entende que é um motor de processamento ali e tudo mais, Macquarie Engine, você entende o fundamento de Macquarie Engine, então você já consegue relacionar e aproveitar o que eu estudei ali de um e jogo para o outro e vejo só as diferenças. Quando, por exemplo, o DW, ali, o OLAP, o Pinot, eu vejo como que ele se comunica com o Kafka, a forma de armazenamento, quais são as interfaces que ele me oferece, a linguagem e tudo mais. Depois eu vou para outras tecnologias, StarWorks, né? Então eu vejo como que ele funciona, armazenamento, interface de comunicação. Ou seja, eu tento focar no fundamento da tecnologia ali, porque eu consigo relacionar com outros casos que eu já estudei. Isso torna mais fácil, né, de lidar com coisas diferentes e falar assim, opa, os caras estão usando para esse caso. Outra coisa interessante, veja os casos de uso na comunidade, YouTube, apresentações. Por quê? Você vê o limite daquela tecnologia. Aí você fala, pô, eu consigo chegar até aqui. Não necessariamente você vai chegar, mas eu sei até onde ela vai. E os caras vão comparar com outras tecnologias. Ou seja, você aproveita a experiência de outras pessoas naquelas tecnologias. E você consegue comparar, opa, eu posso usar isso para isso aqui não é tão legal. E você consegue ali ver muita coisa diferente, mas sempre buscando de outras experiências que eu já tive ali nos estudos de outras tecnologias. E você, Leonardo? Como é que você está fazendo para estudar? Você ainda está numa posição complicada, porque você ainda tem ainda a parte de consultoria, né? Então você tem que pegar um pouquinho de cada coisa e fazer um mimic como se fosse a Luana nos clientes. Eu confesso que para mim foi difícil, porque na época a gente tinha assim, grandes players, talvez, quando a gente trabalhava com BI, Words deles. Então eram ferramentas que entregavam tudo.
Então, vou falar aqui, você tinha o SQL Server, o Oracle e o SAP. Então, eu fazia a ingestão, processamento e o armazenamento ali com SQL. Pegava um servidor, instalava o SQL Server, no outro era o SIS, Famoso com, isso. com o Report Service, né? E o análise, para a gente fazer análise. Então, não tinha essa preocupação com essa escolha. Hoje, a arquitetura é muito mais modular. E, assim, talvez seja difícil para compreender, porque tem uma quantidade infinita de tecnologias, mas você precisa entender o negócio. Então, o que eu fiz para aprender? Foi vendo casos de uso, igual todo mundo falou aqui. Porque na minha cabeça eu não sabia onde que eu ia encaixar o Spark. Porque ele poderia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Fazer a ingestão. Não, hoje, né, a gente tem cada caixinha ali, ó, vai ser colocada no seu devido lugar para fazer ingestão, processamento. E muitas vezes ela sobrepõe, né? Então a pessoa fica perdida. Então ficar fazendo esse exercício, né, várias vezes aí de casos de uso, que eu acho que facilita bastante. Porque o mercado mudou, né, gente? O mercado antes, uma coisa que você falou que eu acho bem legal, antes você tinha um determinado produto, você pensava nesse produto para um grupo de pessoas, né? Hoje eu quero acertar o produto para o Vitor. Hoje eu quero criar eu quero criar um produto para a Nanda, eu quero criar um produto para o Leonardo, eu quero criar um produto específico para as pessoas, que conseguir se identificar e falar assim, não, isso foi feito para mim. Então o negócio ele ficou complexo. Consequentemente, a forma como a gente trabalhar ficou complexa também, porque agora eu tenho que pensar como é que eu vou suportar esse nível de customização, né? E não é uma ainda tem a quantidade de negócios que foram surgindo, né, diferentes dentro de um mesmo segmento. E dentro desse mesmo segmento, desses negócios, teve a customização desses negócios, dessas práticas. Então eu tenho agora, por exemplo, Uber, carro de aplicativo, né, que é a variação seria uma variação de táxi, por exemplo. Antigamente eu tinha táxi, era uma coisa só, agora eu tenho diversos aplicativos, cada um funciona de uma forma, cada um oferece o serviço da forma que ele acredita que é o melhor jeito, e você tem que extrair daquilo. Eu tenho que saber motorista, eu tenho que saber usuário, às vezes eu vou ter mais de um usuário, eu vou ter um modelo específico de carro, eu vou ter a taxa que eu vou trabalhar diferente. Então isso tudo muda, tudo muda. Antigamente eu tinha um carro, um motorista, a taxa, né, a bandeira 1, bandeira 2, acabou. Agora eu tenho dinâmica, eu tenho tipo de carro, eu tenho região, né, que vai mudando. Então tem uma série de coisas. Então muda mesmo. Bom, chegamos ao fim, tá? Eu quero fazer mais podcast com vocês, porque eu gostei particularmente de agora trazer o Luan, né? Infelizmente não pôde participar devido a projetos, tem muitas coisas acontecendo, até mesmo dentro da ONUWAY. Que Então, bom, né? que bom, exatamente, não. É ruim dele não estar aqui com a gente, mas bom porque está acontecendo várias coisas Isso por aí. motivo de não estar aqui. Então, eu queria deixar as considerações finais. Vamos começar com a Nanda. Ananda, passa um recado pro pessoal, ideia, gente, recomendação, fica à vontade, tá? Para sua consideração final. Uhum. Como eu disse no começo, mas vou falar novamente, agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês hoje aqui conversando sobre dados. É muito legal ter essa troca. E uma dica que eu queria deixar no final, que é principalmente para quem está iniciando, é para não desistir. Eu tenho uma frase que eu levo como lema que é: bom você se torna. Então vai ser difícil, vai passar dificuldades, vai ter horas que você vai falar assim, meu Deus, não entendo, mas não desiste. Vai lá, lê, relê, assiste, que uma hora vocês vão conseguir, vai valer a pena. Então é essa dica que eu queria deixar no final. E é isso, pessoal. Vitor. Bom, a minha dica é foquem nos fundamentos. Existem 50 ferramentas para fazer processamento, 100 ferramentas para fazer movimentação de dados, mas todas elas fazem a mesma coisa. É um ETL, é um SQL processando, é uma busca de dados, é uma soma. Então, se você focar ali nos fundamentos, você vai ter menos atrito e você vai escolher ali as tecnologias de sua preferência e caso um colega de trabalho precise, você vai poder ali dar uma mãozinha, né?
E também acredito que precisamos falar um pouquinho mais de Kafka. Você tá querendo ganhar uma média comigo, eu tô entendendo. Já tô entendendo o recado aí, tá querendo Tá ganhar querendo média. alguma coisa. Percebi. Mas vamos chegar lá, vai ter Kafka assim, pode ficar tranquilo. Léo, você. Bom, assim, tem a iniciativa, né? Eu acho que é muito importante para a pessoa. Eu falei no início que a minha história é muito parecida com a da Ananda, porque na época eu também tive iniciativa, não tinha conhecimento nenhum, mas fui bater na porta das empresas, né? E uma pessoa, eu lembro, o Rafael Ramos, na época, ele apostou na nossa entrevista a frase foi a seguinte: eu não sei nada, mas você me ensinar, nós vamos fazer a diferença. Então, assim, a Nanda também teve essa iniciativa, né? Se propôs aos desafios que a UNOI passou para ela. Tirem dúvidas na comunidade, eu acho que essa comunidade é a parte mais importante. Se tiver que errar, é a hora de errar é aqui, né? Tirar essas dúvidas. Perfeito. Procurem um tutor, pratiquem. E assim, desejo sucesso para quem quer iniciar a carreira, ou pivotar, né? Ou quer talvez melhorar aí o salário. Sim. Bom, a minha consideração final é agradecer a todos vocês, né, pelo convite, você ter aceitado. São poucas pessoas que realmente se colocam à frente para falar, para conversar, para mostrar as experiências que tiveram. E sim, a experiência eu falo que não é a quantidade de anos, mas simplesmente o fato de estar ali acreditando, que está ali correndo atrás, que tá acontecendo o tempo inteiro, né? Aqui já é uma experiência, já podem contar como uma experiência, então espero ter vocês em futuros podcasts. E é só agradecer, tá, gente? Obrigado. Quem está escutando a gente, escutem os conselhos deles. Eu não vou falar, porque a gente falar a mesma coisa que eles falaram. Acho que essa ideia mesmo de persistir e não desistir. E fica assim, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Valeu demais. Tchau, tchau.